Casada em separação total de bens há 15 anos. Parei de trabalhar para cuidar dos filhos e da família. Ele comprou casas, empresas e disse que nunca iria me deixar faltar nada. Agora, no divórcio, ele disse que vou sair sem nada porque é tudo dele. O que eu faço? Tô sem chão. Primeira coisa, você tem que consultar uma advogada especialista em direito de família para mulheres. Nem tudo está perdido, você pode ter direito a alimentos compensatórios. Precisa verificar esse seu casamento, se não tem nenhuma fraude, se o pacto antinupcial ele realmente existe, se está em conformidade com a lei. Entretanto, esse é o pior regime de casamento para mulheres. É o pior regime se não for bem estruturado, se não tiver um bom pacto, se simplesmente a mulher for casando, do nada já casa por esse regime. E eu vou explicar um pouquinho dele para vocês agora. Muitas mulheres que chegam no meu escritório para a gente fazer o planejamento de divórcio e são casadas pelo regime da separação total de bens, vêm com aquele discurso pré-casamento que o marido, a sogra, o sogro, o cunhado fala assim: ah, mas se você ama meu irmão, se você me ama, você vai casar por esse regime. Na verdade, eu tô querendo te proteger, porque eu tenho empresas, porque se eu tiver dívida, isso também não vai partilhar com você. Quem ama não tá interessado em bens. A verdade é que a mulher entra com o coração aberto por um casamento, pensando na família, pensando nos filhos, pensando no marido e sem proteção jurídica nenhuma. E normalmente esses homens, aliás, normalmente não, quase 100% das vezes, os homens eles já casam pensando num divórcio, pensando no inventário, nos bens a serem partilhados, então eles conseguem organizar isso de uma forma muito melhor. Eu sou Fernanda Sanches, advogada de direito de família e sucessões para mulheres, e aqui neste canal eu te ensino como proteger você, seus filhos e seu patrimônio de forma clara e simples, porque mulher bem informada não é enganada, não é passada para trás, e a nossa vida começa a mudar quando a gente realmente entende dos nossos direitos. O regime da comunhão parcial de bens é vendida no mercado para quem vai casar como proteção familiar, como prova de amor, mas será que realmente ele protege todas as mulheres ou só protege aquelas mulheres que já têm aquela independência financeira? E às vezes nem essas. O regime da separação total é aquele regime em que tudo que é seu fica para você, tudo que é dele fica para ele, inclusive os bens adquiridos na constância do casamento. A separação total de bens, ela exige antes do casamento um pacto antinupcial. Então, se você é casada pelo regime da separação total de bens, está escrito lá na sua certidão de casamento, separação total de bens, mas se você não fez um pacto antinupcial, o seu regime não é separação total de bens. Você está vivendo no regime da comunhão parcial de bens, porque a lei impõe que esse regime da separação total tem que ter o pacto antinupcial feito no cartório de notas, averbado, tudo certinho, senão ele não tem validade. E aqui não tem meio a meio não, tá? Então você separou a sua vida por 10, 15, 20 anos para cuidar da sua família, para cuidar dos seus filhos, para cuidar dele, muitas vezes da sogra, do sogro, e ele tá lá trabalhando, constituindo patrimônio, fazendo empresas, comprando terreno, casas, carros, investimentos, tudo em nome dele. Se por um acaso vocês se divorciarem, nada disso vai ser seu, desde que não tenha nenhuma fraude, desde que esteja tudo em conforme com a lei, mas nada disso vai ser seu. Você vai sair com uma mão na frente e outra atrás. Mas tem algumas soluções que eu vou falar ao longo desse vídeo. Pode ter a separação total de bens também na união estável. Quando você vai registrar a união estável, você determina que o seu regime de união vai ser pela separação total de bens, faz um contrato, determina como que vai ser o patrimônio, também vai ser regido pela separação total de bens. É importante que se você vive em união estável e deseja viver por esse regime, passe por uma advogada para que a advogada estruture esse documento. Não é um pacto antinupcial, porque antinupcial é para casamento, mas é um contrato que bem estruturado pode sim te proteger, como eu falei antes. Bem estruturado esse regime, ele é muito bom para as mulheres. Só que ele precisa ser bem estruturado, porque senão ele não nos protege e a gente sai sem absolutamente nada de tudo aquilo que a gente teria direito. Saímos sem nada. Se você está pensando em casar por esse regime, por qualquer motivo que for, é importante também que você tenha o contato, que você contrate uma advogada para fazer esse pacto antinupcial. É comum aqui no escritório a gente fazer pacto antinupcial para esse regime que protege as mulheres. Então, por exemplo, muitas mulheres casam com empresários e é válida a ideia de que vamos casar por esse regime para as dívidas, se tiver dívida, não te atingir, por conta até de um contrato social empresarial, enfim. Mas o que a gente consegue fazer? A cada determinado X tempo de casamento, um imóvel vai para o nome da mulher, o marido vai pagar para a mulher um valor mensal aí de uma contribuição para que ela possa ter guardado isso para ela. N coisas é possível dentro do pacto antinupcial para resguardar o patrimônio da mulher. Agora, simplesmente entrar nesse regime de casamento com um pacto antinupcial basicão ali, ó, feito pelo cartório ou sem conhecimento, pode e vai te prejudicar. Vou contar para vocês dois casos que nós fizemos recente aqui no escritório com separação total de bens e um bom pacto antinupcial. O primeiro caso,
Ela e ele, empresários, cada um com a sua empresa, já tinham filhos individuais, ela tinha os filhos dela, ele tinha os filhos dele, e decidiram casar por esse regime, por conta até da empresa, e tudo que forem adquirindo ali na constância do casamento, cada um vai ter o seu. E dentro de um determinado tempo, eles juntariam ambos os valores e comprariam imóveis, colocariam em investimentos, e aí, em divórcio, esses imóveis, esses investimentos, eles são divididos não por força do casamento, mas porque eles são sócios, então eles podem comprar, por exemplo, uma casa em conjunto em que ela é dona de 70% e ele de 30%. Não vai ser dividido meio a meio, porque eles têm uma sociedade nesta casa, e não por força do casamento, que numa comunhão parcial de bens, por exemplo, seria 50% para cada um. Então é possível fazer para proteção patrimonial, tanto do homem quanto da mulher, quando esse regime é interessante. Nesses casos de empresas, casos de doação, casos de herança também é possível, para que os frutos desses imóveis, desses investimentos particulares, não partilhem em um divórcio. Só que após o casamento, ele, por já ser um empresário com muito dinheiro, queria viajar o mundo, conhecer vinícolas, passar meses e meses fora do Brasil. Ela, uma profissional liberal no auge da sua carreira, após o casamento, ela teria que abandonar a sua profissão para poder viajar o mundo com ele. Quem que não quer viajar o mundo, conhecer todos os lugares maravilhosos que esse mundão tem? Só que aí, num divórcio, como é que ela fica? Ficaria sem nada, porque ela optou, eles optaram por casar por esse regime de casamento. Isso não é justo. E o que eu disse para ele foi: seu fulano, se o senhor realmente ama a fulana, o senhor não vai querer deixá-la a ver navios sem um patrimônio em caso de divórcio. Pode ser que esse casamento dure 1 ano, 2, 10, 20, 30 anos, ninguém sabe. O futuro a Deus pertence. E num divórcio ela vai sair sem nada. Hoje ela tem 30, daqui 10 anos ela tem 40, daqui 20 ela tem 50. Voltar para o mercado de trabalho, reestruturar a carreira, fica muito mais difícil para todo mundo a partir dos 40, 50 anos que a gente sabe, mas principalmente para as mulheres. Nós temos, infelizmente, por essa sociedade machista, prazo de validade, até mesmo na nossa profissão. E aí, como não existe herança de gente viva, nós conseguimos passar por cima desses filhos que estavam mais interessados na herança do que na felicidade do pai, e conseguimos fazer um bom pacto antinupcial para protegê-la. E aí, dentro de um determinado tempo, a cada X tempo de casamento, ele colocaria um imóvel em nome dela, ele faria investimentos em nome dela, seguro de vida em nome dela, e a gente conseguiu estruturar tudo isso muito bem feito, e até mesmo com pensão em caso de divórcio. E ela ficou protegida, e ela ficou feliz, ele ficou feliz, vão viajar o mundo e vão ser felizes, porque não existe herança de gente viva, não deixa o filho de vocês pressionar vocês para regime de casamento, o dinheiro é de vocês, vocês fazem o que vocês querem. E onde que esse regime realmente é prejudicial para a mulher? No caso da seguidora que me mandou, o caso dela, ela abandonou a carreira, abandonou a vida profissional para cuidar da família, para cuidar dos filhos, para cuidar do marido. E aí passaram-se anos, ele lá deslanchando na carreira e ela em casa cuidando da família. E aí realmente para ela ser inserida no mercado de trabalho, com filhos menores possivelmente, com já uma idade que não é de mercado de trabalho, como eu disse, com essa sociedade machista aí, a gente ser reinserida no mercado de trabalho é um tanto quanto mais complicado para nós mulheres, ela ser reinserida é muito mais complicado, e aí prejudica demais, porque normalmente essas mulheres, para pedir, tem que pedir dinheiro para comprar uma roupa, para fazer mercado, elas não têm autonomia. As mulheres em separação total de bens, dificilmente ela vai ter autonomia financeira. Então, possivelmente ela tem aí um cartão de crédito, que ele que paga a fatura, mas ela não tem acesso à contabilidade familiar, a nada. E quando ela sai do divórcio, ela sai sem nada, sem nenhum patrimônio, tendo que aí muitas vezes pedir coisas para a família, para amigos e passando necessidade, ela e os filhos. E o que, que dá para ser feito? Ela vai sair realmente sem nada? Bom, primeiro é preciso analisar toda essa estrutura familiar, o pacto antinupcial, para saber se realmente está em conformidade com a lei. Como eu já disse, se não tiver pacto antinupcial, esse regime de casamento ele volta para a comunhão parcial, e aí sim ela vai ter direito à metade de todos os bens. Mas o que, que acontece? Nós temos um negócio no direito chamado alimentos compensatórios. O que, que é isso? Mesmo na separação total de bens, quando há uma queda de padrão de vida, a mulher pode ter direito a alimentos compensatórios. Obviamente que vai depender do tempo de casamento, idade, padrão de vida do casal. Então, recentemente teve uma decisão aí do STJ que manteve alimentos compensatórios num montante de 4 milhões para uma mulher casada na separação total de bens. E por que que isso aconteceu? Embora ela fosse casada na separação total de bens, ela não tem direito ao patrimônio físico ali, empresas, terrenos, casas, carros,
do marido, ela teve direito a alimentos compensatórios pela queda de padrão de vida. Então ela conseguiu demonstrar que eles tinham um alto padrão de vida e que ela estava em casa cuidando da família e que na separação, durante o casamento ele teve aí um aumento gigantesco de patrimônio e o judiciário entendeu que ela teria direito a 4 milhões de patrimônio. Particularmente, não acho um valor muito grande, porque o patrimônio dele estava avaliado em mais de 100 milhões. Então, se a gente for colocar aqui, né, no dia a dia, na maioria da população, não é um valor muito vultuoso se a gente for fazer as porcentagens. Mas é uma esperança, é aí um avanço do judiciário para a proteção das mulheres. Se você chegou até aqui nesse vídeo, comenta aqui embaixo sobre qual o tema que você quer que eu traga sobre direito de família e sucessões para a proteção familiar da mulher, dos filhos, proteção patrimonial. Deixa aqui nos comentários que eu vou gostar de saber e com certeza eu vou fazer um vídeo sobre isso. Tá, Fernanda, eu sou casada pela separação total de bens e tô pensando em me divorciar. Ou sou casada pela separação total de bens e meu marido pediu o divórcio. O que que eu faço agora? Sento e choro? Não. Você vai colocar a sua cabeça no lugar, respirar fundo, procurar uma advogada especialista em direito de família. Antes de qualquer coisa, antes de assinar, antes de cair em conversa. Porque esse regime também, se ele não tiver todo certinho, ele vai ter algumas coisas que serão inválidas, tá? E aí, os homens, eles vão querer aí te manipular para que você aceite um acordo mal feito, para que você não tenha realmente direito a nada. Em tese, você não tem direito a nada que foi constituído na constância do casamento, mas você pode ter alimentos compensatórios, pode ter alguma fraude nesse regime de casamento, então, antes de qualquer coisa, de se desesperar, não saber o que fazer, procure uma advogada para te orientar, para que ela possa te informar quais são as provas a serem produzidas, o que realmente você vai ter direito, o que o judiciário está entendendo, porque cada estado tem o seu tribunal que entende de formas diferentes. Então, antes de qualquer coisa, antes de se desesperar, procure orientação jurídica de uma advogada que defenda mulheres. Eu sempre vou falar sobre isso, que nós mulheres entendemos o que as mulheres passam. A gente sente as mesmas dores, a gente sabe como o mundo aí, o judiciário, o mercado de trabalho, os maridos podem ser machistas e nos prejudicar. Então é importante que você tenha assessoria de uma mulher advogada para te defender. E aqui na descrição do vídeo tem o meu Instagram, o WhatsApp do escritório. No Instagram eu abro caixinha quase todos os dias para que vocês mandem perguntas. Tem o WhatsApp do escritório se você quiser bater um papo, quiser marcar uma consulta, saber mais dos seus direitos. Tem minhas redes sociais. Se inscreva aqui no canal, aperte o sininho para não perder nenhum conteúdo, porque eu sempre vou estar trazendo aqui coisas sobre direito de família, sucessões voltado para mulheres, voltado para proteção de nós mulheres, dos filhos, do patrimônio, enfim. Não deixa de se inscrever para não perder nada.